E aí, meu povo, como é que vocês estão? Meu nome é Carlos e hoje mais um vídeo de termodinâmica. Vamos falar especificamente da primeira lei do estudo energético, ou seja, conservação de energia, o princípio conservativo. Mas peraí. Antes de tudo, eu quero te convidar para você deixar o seu like, se inscrever no canal, não se esquece de fazer isso, porque isso dá uma ajuda incrível, muito grande, é um impulso imenso. É como se você variasse a entalpia do meu sistema para que eu fizesse muito mais vídeos e colocasse esses quadros com várias informações, dicas, curiosidades, justamente para você, no seu vestibular, no seu concurso. Mas bem, sem mais delongas, meu nome é Carlos e hoje vamos trazer esse assunto que é importantíssimo para todos os estudos da matéria. Já que quando a gente fala de matéria, intrinsecamente a ela está a energia e as modalidades de troca entre energia dos corpos. Por exemplo, calor e trabalho. Bem, e é sobre isso que esta lei fala. Então, vamos sem mais delongas, sem mais enrolações, falar de física, porque esse assunto é muito gostosinho, é fascinante, visível no cotidiano. Como a gente falou no Enem, essas questões são muito trabalhadas. Observar o princípio conservativo nas máquinas térmicas, nas bombas de calor. E, é claro, relacionando com a próxima lei, que é a segunda lei, a entropia de um sistema que se relaciona ao ciclo de Carnot. Mas bem, vamos aos poucos, vamos devagar, tateando esse assunto aos pouquinhos, detalhadamente, passo a passo. Bom, então vamos nessa. O princípio conservativo, o que ele fala? É necessário fazer um balanço energético entre as modalidades de troca de energia. Bom, mas o enunciado cita assim: a energia interna de um corpo, lembrando, energia interna, o somatório das variadas energias mecânicas, translação, rotação, cinética de um gás, das moléculas dele, varia em função das trocas energéticas entre o sistema e o meio externo. Trocas energéticas na forma de calor ou de trabalho. Como a gente fala aqui, essas trocas ocorrem na maneira de calor, um Q maiúsculo, e trabalho, que pode ser representado também nessa letra grega tal, ou também um T. Bem, isso é o trabalho, também chamado de work do inglês, um W, beleza? Então existem essas trocas energéticas que vão promover, consequentemente, uma variação da energia interna. Lembre-se, variou a energia interna, eu interferi na minha temperatura, consequentemente eu posso ter realizado trabalho ou não, como veremos nas transformações isométricas. Mas eu, como um bom cientista, por exemplo, vou lá no meu sistema e eu posso fornecer energia a ele. Forneci energia, por exemplo, 40 joules. E esse 40 joules é justamente o meu Q maiúsculo, o calor que eu forneci a ele. Mas bem, nem todo essa minha quantidade que eu coloquei de energia vai ser utilizada para realizar trabalho. Parte dela vai para quanto? Vai ser absorvida na minha energia interna, variando essa minha grandeza física. Mas bem, outra parte vai para o trabalho. Por exemplo, se eu realizei 3 de trabalho, consequentemente eu forneci quanto? Forneci 40 joules, realizei 3 de trabalho. Poxa, então onde é que está o resto dessa minha energia? Sumiu, se dissipou? Não. Lembrando, energia não se perde nem se ganha, energia se transforma, muda de modalidade e, consequentemente, ela foi absorvida pela minha variação de energia interna, que corresponde à energia de translação, rotação, energias configuratórias daquele meu sistema gasoso. Bem, a gente sabe que aqueles gases estão muito agitados, partículas colidindo entre si, fazendo pressão, variando sua temperatura, realizando trabalho, sendo comprimido ou até mesmo expandindo o sistema. E cada uma dessas incógnitas vai justamente interferir na minha lei da termodinâmica. Bem, essa lei termodinâmica, resumindo, sintetizando, ela corresponde a uma variação energética, ou seja, o balanço energético entre o que eu forneci de calor, o que o meu sistema tem de calor, menos o que foi realizado de trabalho. É claro que quando acontecer uma compressão, vai ter um sistema menos com menos, formando mais, beleza? Então existe essa relação do joguinho dos sinais, que vai ser importantíssimo. Mas calma, nas questões vamos trabalhar tudo isso. Mas agora eu quero relembrar umas partezinhas que são muito importantes para todo o estudo termodinâmico, analisando cada uma dessas grandezas, quantidade de calor e trabalho. Lembre-se, quando o trabalho é positivo, o gás que realizou o trabalho empurrou o êmbolo, beleza? Mas isso é importante, viu? Na questão ele pode falar um trabalho realizado pelo gás. Se liga na preposição, o português é muito importante nessas interpretações textuais. Bem, quando o trabalho é negativo, o meio realizou trabalho sobre o gás. Sobre. O gás sofreu aquele trabalho. Consequentemente, se o trabalho for zero, não existe troca de energia na forma de trabalho. Ou seja, o meu trabalho é igual a zero. Bem, e do mesmo modo, da mesma forma, como a gente sabe que a minha variação de energia interna é intrinsecamente relacionada à minha temperatura do sistema, o que acontece? Bem,
Quando a minha variação é positiva, a temperatura aumenta. Se liga nessa lógica, é bem simples, bem tranquilo. Apenas uma análise dos sinais e das quantidades envolvidas ali nas minhas medidas. Bem, quando a variação é negativa, significa que eu reduzi a minha temperatura, eu diminuí o grau de agitação do meu sistema. Se a variação é igual, consequentemente, a temperatura está constante. É um tipo de transformação específica que veremos daqui a pouquinho, nas aplicações, nas aplicabilidades da primeira lei termodinâmica. Mas calma, 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 que faltou ainda uma incógnita, que é a quantidade de calor. Bem, como vimos nos vídeos de calorimetria, os corpos tendem a atingir o equilíbrio. Inclusive, essa é a lei básica da termodinâmica. Quando eu tenho um corpo A, B e C em equilíbrio, podemos dizer que eles estão à mesma temperatura. E esta lei básica, a lei zero, fundamenta essa primeira lei termodinâmica. Mas eu não coloquei essa lei zero porque já vimos nos vídeos anteriores, ou seja, nos vídeos de calorimetria, que os corpos trocam calor até atingir um equilíbrio térmico, quando cessa essas trocas. E da mesma forma, um corpo vai ganhar calor quando essa quantidade de calor é positiva, ele perde calor quando a quantidade de calor é negativa, e se a quantidade de calor for zero, significa que não existiu troca de calor na forma desse tipo de energia. Consequentemente, é necessário ter essa análise intrínseca quando formos ler um tipo de questão, ou seja, relacionar um conteúdo com outro. Quantidade de calor, calor sensível, específico, bem, isso é muito importante, e sensibilidade ao ler essas questões. Leia com atenção, com calma, cada palavra, inclusive a preposição sobre, pelo, não realiza. Esses advérbios também são muito importantes para elucidar o que a questão está nos dizendo. Porque lembre-se, um sinal diferente modifica completamente o teu cálculo e o teu resultado da variação de energia interna. Então, total atenção, a gente vai fazer essas questões, várias delas, e consequentemente treinar bastante. Mas bem, essa primeira lei da termodinâmica, ela possui variadas aplicações. Assim como a gente vê nas transformações gasosas, isométricas, isobáricas e isotérmicas. Bem, a primeira delas é a isométrica. Isométrica significa o quê? Quando eu não vario o meu volume, eu não vou mexer no volume. Bem, no vídeo anterior, nos vídeos sobre trabalho, eu citei que a minha grandeza trabalho energético, ela diz respeito a uma pressão que é feita sobre determinada volume, né, naquele caso. Consequentemente, se o meu volume, se a minha variação volumétrica é zero, poxa, se é zero minha variação volumétrica, consequentemente, eu não realizei trabalho. Bom, o trabalho, portanto, vai ser igual a zero, já que eu não modifiquei a altura do meu êmbolo. Consequentemente, não vario o meu volume. Se não tenho variação de volume, eu tenho o quê? Um trabalho igual a zero. E eu posso adaptar essa minha primeira lei da termodinâmica, simplificando ela mais ainda para uma transformação isométrica, quando eu mantenho o volume constante, retilíneo. E dessa forma, eu corto o meu T por zero. Consequentemente, a minha variação de energia interna vai ser a quantidade de calor que eu forneci para aquele corpo. Ou seja, não vai haver realização de trabalho. Neste caso, trabalho é igual a zero. Como a gente falou aqui, nossa interpretação, não se realiza trabalho. Não existe troca energética na forma dessa modalidade de energia, que é o trabalho de uma força. Consequentemente, a gente pode reescrever essa minha expressão da termodinâmica, mostrando que, como a minha variação da energia interna é a quantidade de calor, essa mesma quantidade de calor pode ser interpretada a partir da minha variação de energia interna, em que, se eu considerar 1 mol de gás ou N mols de gás, esse N mols de gás vai ter um calor específico, um calor volume justamente voltado à minha quantidade de mols ali específica, que a gente chama um calor específico molar a volume constante, o CV. E daqui a pouco vamos ver como a gente pode calcular para os diversos tipos de gás, monoatômicos, diatômicos e até mesmo poliatômicos. E dessa forma a gente pode justamente fazer esses cálculos de maneira simples, prática e direta. E agora como? Veja, para sintetizar essa minha variação de energia interna, eu tenho que o meu número de mols específico, quanto você quiser, N mols, vezes o meu calor específico molar constante, a volume constante, vezes a minha variação de temperatura. Calma, 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 porque daqui a pouco você vai ver como que isso aqui está totalmente relacionado com os tipos de gases, monoatômicos, diatômicos, poliatômicos, porque justamente esse meu CV tem uma expressão específica para cada um desses tipos de gás. Mas vamos interpretar aqui sintetizando o que a gente acabou de ver, sintetizando de modo simples, prático e direto, que o aluno tem que ver e observar rapidamente. Observe, eu vou fornecer uma energia para aquele meu corpo, ou seja, em joules, por exemplo, 40 joules, vamos imaginar isso.
realiza um certo trabalho, por exemplo, de 3 joules, ou seja, 40 menos 3, tenho 37 joules. Bom, esses 37 foram para onde? Consequentemente, eu variei a minha energia interna do sistema. Ou seja, a energia não se perde nem se ganha, apenas se transforma e muda de modalidade. Então esse foi o tópico, primeira lei da termodinâmica, essa primeira parte de transformação isométrica e a expressão em si seca, e justamente ela pode ser aplicada em diversas maneiras. E eu vou continuar no próximo quadro, citando a expressão isobárica, ou seja, a mesma pressão e, consequentemente, na relação de Mayer, em que vamos ver qual é a relação entre calor específico molar a volume constante e o calor específico molar a pressão constante. Veremos daqui a pouco. Então, fique aí esperando um pouquinho que daqui a pouco a gente vai aparecer novamente. Agora, continuando as nossas transformações gasosas, vamos falar agora sobre a transformação isobárica, ou seja, quando eu mantenho a minha pressão constante, como falamos no bloco anterior. Ou seja, eu posso me basear no meu trabalho como se uma pressão constante vezes uma certa variação de volume. E como a gente sabe da equação de Clapeyron, pressão vezes volume é igual a nRT. Consequentemente, eu posso fazer uma igualdade e relacionar essas duas equações, a do trabalho, adaptada da mecânica para a termodinâmica, com a equação de Clapeyron. E dessa forma, a pressão vezes volume vai ser nR vezes a variação da minha temperatura do sistema. Mas calma. Você pode se perguntar aí, poxa, Carlos, como é que eu posso aplicar esse meu teorema aqui na minha variação da energia interna da fórmula geral da primeira lei da termodinâmica? Poxa, isso aqui tem uma resposta muito simples e prática. Bem, como a gente sabe que o calor é o número de mols vezes o meu calor específico molar a pressão constante, se lembra? Calor específico molar, considerei 1 mol, utilizo o meu Cp, vezes a minha variação de temperatura, eu sei que isso se relaciona com a minha quantidade de calor. Do mesmo modo que esse meu Cp é o calor específico molar por mol a pressão constante. Ou seja, mantive uma transformação isobárica. Pressão constante, utilizo o Cp. E da mesma forma, vai ter o quê? Trabalho aqui, vai ter trabalho sim, da mesma forma que eu forneço energia para aquele corpo. Dessa forma, a minha equação vai estar completa. Eu somente vou substituir essas minhas incógnitas, T e trabalho, por sua forma mais extensa. De modo que fica a minha quantidade de calor, como eu acabei de encontrar, N, Cp, variação de temperatura, menos, mantenho o sinal, o meu trabalho. O trabalho que vai ser quanto? nRT, vindo da equação de Clapeyron. Ou seja, eu apenas readaptei o meu cálculo, de modo a ele ficar mais extenso. Mas, no fim das contas, a equação se manteve a mesma. Eu apenas adaptei, substituí por valores diferenciados. E da mesma forma, a gente pode relacionar a minha transformação isobárica com a isovolumétrica, que a gente viu no bloco anterior. E, consequentemente, isso vem da relação de Mayer, e que ele fez num gráfico, observando o gráfico de pressão-volume, umas transformações muito bonitinhas que a gente pode observar aqui. Por exemplo, temos duas curvas, uma curva em roxo, cuja temperatura é T2, inclusive maior do que T1, e temos outra curva em laranja, a curva laranja que possui o ponto A e a curva roxa que possui o ponto B e C. Bem, eu posso fazer algumas transformações ligando esses pontos, inclusive de A para B, e veja, eu não vario em nenhum ponto o meu volume, portanto, esta é isovolumétrica. E quando eu vou de A para C, note que é retilínea, é constante a minha pressão, e dessa forma, de A para C, tem uma transformação isobárica. E eu posso relacionar as duas, já que as temperaturas finais, as minhas variações vão ser iguais. E da mesma forma, eu posso, consequentemente, se as minhas variações são iguais, ter a minha energia interna variando de maneira equivalente também, tanto em um quanto em dois. Ou seja, eu igualo os dois processos, a minha fórmula da transformação isobárica com a fórmula de variação da energia interna da variação isovolumétrica. E dessa forma, eu igualo e encontro uma relação do meu calor específico a pressão constante para o meu calor específico a volume constante, relacionando também com a minha constante dos gases, o R, justamente baseando-se através dessa relação de Mayer. Ou seja, sintetizando tudo, eu tenho o ΔU1, nesse caso, que vai ser uma transformação isobárica. Observe que a mesma fórmula usada aqui está aqui da mesma forma, e eu igualei esta forma aqui de cima, a minha variação da energia interna voltada a uma transformação isobárica a uma transformação isovolumétrica.
ou seja, quando não existe nenhum trabalho exercido, apenas a minha quantidade de calor. Ou seja, se eu deixar em evidência esse meu número de mols vezes a minha temperatura, minha variação, sabendo que nos dois casos os dois vão ser iguais, eu simplifico, eu apenas saio cortando esse mesmo valor. Ou seja, simplificando aqui, ó, número de mols, temperatura, número de mols corto com temperatura, número de mols corto com temperatura. Note que ele está em todos os membros. Se está em todos os membros, eu posso simplesmente simplificar, já que existe uma relação matemática multiplicativa, ou seja, deixar em evidência os termos que se repetem em toda a equação, em todas as partes dela. E dessa mesma forma, eu posso considerar, veja, Cp menos R, que foi quem sobrou, igual a Cv. E readaptando, modificando, trocando em miúdos, fazendo aqueles tricos matemáticos, eu posso dizer que meu Cp menos o meu Cv é igual à constante dos gases. Ou seja, o calor, a pressão constante, menos o calor, a volume constante, vai ser igual à constante gasosa. Ou posso trocar em miúdos, passar esse meu Cv para o lado direito da minha equação, positivamente, já que ele estava subtraindo, vai passar somando. E dessa forma, o meu calor a pressão constante vai ser o calor a volume constante mais a minha constante dos gases. Ou seja, está provado de outras maneiras, através de simplificações matemáticas da relação de Mayer, observando essas transformações isobáricas e isovolumétricas, e dizendo também que elas vão ter a mesma variação de energia interna, já que as variações também da temperatura serão iguais. Lembre-se, energia interna e temperatura são intrínsecas. Uma depende da outra exclusivamente. Massa, perfeito. Entendi dessa parte? Poxa, Carlos, entendi. Agora está ficando tudo mais fácil, está ficando mais simples. Bem, você deve ter observado ao longo dessa videoaula que eu falei muito de calor específico molar, a pressão constante e também a volume constante. Mas bem, a gente pode calcular ambos através dessa expressão. Calor de pressão igual ao calor de volume mais a minha constante dos gases. Bem, pode-se refletir também que, observando novamente a minha transformação isovolumétrica, em que eu vou utilizar um calor específico molar a volume constante, que eu posso fazer algumas relaçõezinhas básicas e bem legais através desse cálculo, considerando que o meu trabalho vai ser nulo. Ou seja, se eu não vario o meu volume, o trabalho é nulo, é zero. Não existem trocas energéticas na forma de trabalho, assim como a gente viu aqui, ó. Se o meu volume é zero, consequentemente pressão vezes zero, zero, beleza? Trabalho igual a zero, mas a gente pode adaptar essa mesma equação para cá. E bem, quando a gente considera para os tipos de gases diferentes, monoatômicos, diatômicos, poliatômicos, temos que considerar algumas variações de acordo com as possibilidades de energia, como vemos no vídeo anterior, em que falamos do teorema da equipartição energética de Maxwell. Ou seja, para um gás monoatômico, eu vou ter, da mesma forma, considerando essa minha transformação isovolumétrica para os três casos, tá? Ou seja, minha quantidade de calor igual a variação da energia interna. Bem, dessa mesma forma, eu vou utilizar a quantidade de calor como sendo NCV, ou seja, número de mols vezes o calor molar a volume constante, vezes variação de temperatura, que vai ser exatamente igual à minha variação de energia interna, como vimos e provamos no vídeo anterior. 3 sobre 2 nRT, ou delta teta, por exemplo, variação de temperatura. E o que acontece? Eu apenas simplifico, corto todos esses valores e vou encontrar, através de simplificações, por exemplo, que, olha, N vai-se embora, delta teta vai-se embora, consequentemente, o que tem repetido do outro lado da equação também vai-se embora, ou seja, N e delta teta. Apenas simplifiquei, já que nos dois lados está multiplicando e existe uma igualdade entre as duas. Consequentemente, o meu calor volar, volume constante, consequentemente vai ser 3 sobre 2 R. Já para um gás diatômico, utilizando a mesma lógica, porém considerando as 5 possibilidades energéticas de utilização rotacional e de translação, eu vou ter 5 sobre 2 nRT. Da mesma forma, eu vou igualar, simplificar do mesmo jeito, e apenas vai sobrar que o calor molar a volume constante vai ter 5 sobre 2 R, da mesma forma como estava acima. Só que acima tem 3 sobre 2 R, já que eu estou considerando as variadas possibilidades energéticas. Bem, para um gás poliatômico a questão foi um pouco mais difícil, porque eu tenho que usar algumas estimativas, alguns cálculos probabilísticos. Ou seja, eu sei que meu calor de mols por volume constante, consequentemente vai estar entre 3R e 4,5R, um valor entre esses dois. E, consequentemente, a gente pode interferir que existe um
um teorema da equiparação energética, porém eu não demonstro aqui para que não fique tão longo o vídeo, tão enfadonho, tão difícil de se entender, mas que a gente pode generalizar todos esses cálculos através dessa fórmula aqui, ó, que a variação de energia interna é NCV delta θ, e isso, o CV, varia conforme o tipo de gás. Lembre-se que eu não especifiquei, poxa, que gás é esse? A gente tem que saber se é diatômico, poliatômico ou até mesmo monoatômico. Claro que isso aqui está valendo para justamente uma consideração de uma transformação isovolumétrica, cujo trabalho é igual a zero. Beleza, massa. E, consequentemente, variação da energia interna é igual ao calor que eu forneci. Bem, eu vou ficando por aqui, porque o próximo quadro tem uma coisinha mais interessante para a gente falar. Eu vou ver só se eu coloquei tudo mesmo aqui. Tudo certinho. Massa. Porque o próximo vamos falar das transformações cíclicas e a transformação isotérmica. Duas muito importantes para principalmente o ciclo de Carnot. Bom, então podemos agora classificar as máquinas de acordo como sendo máquinas térmicas ou bombas de calor, de acordo com seu ciclo e transformação específica. Bem, o quadro é seu, pode tirar seu print, que vamos a mais uma próxima agora mesmo. Os outros tipos de transformações que vamos trazer no nosso terceiro quadro, eu tenho agora a transformação isotérmica, adiabática e uma cíclica. Bem, vamos com calma, passo a passo, para que a gente possa descrever perfeitamente cada uma delas. Bem, quando eu falo isotérmica, eu mantenho a temperatura constante. Se liga no prefixo iso. E dessa forma, como a temperatura e a variação da energia interna são interligadas, se uma é zero, a outra consequentemente vai ser zero também. Ou seja, observando a minha equação principal, ΔU igual a quantidade de trabalho que se relaciona à minha quantidade de calor fornecido, o que acontece ali? Bem, eu vou simplificar toda ela, já que meu ΔU vai ser igual a zero. Consequentemente, zero é igual a Q menos o trabalho. E se eu passo o trabalho que está negativo para o outro lado da equação positivamente, o que acontece? O Q vai ser igual ao trabalho. Ou seja, sintetizando, resumindo, quando eu tenho uma variação da temperatura como sendo igual a zero, ou seja, não vario em modo algum, início nem no fim, o que acontece? Eu não vou variar também a minha energia interna do sistema, ou seja, o somatório e todas aquelas energias mecânicas que a gente falou nos vídeos anteriores. Consequentemente, a minha equação pode ser mais simplificada ainda, ou seja, minha quantidade de calor que eu tenho ali vai ser igual ao trabalho exercido. Poxa, como é que a gente pode descrever essa equação que eu acabei de achar, essa pequena igualdade? Que quando o calor que está ali presente é trocado com o meio externo, aquilo ali vai corresponder precisamente ao trabalho realizado pelo gás. Bom, simples, prático, frio, acabou aí. Interpretou, analisou, colocou aí no teu caderno, já nas tuas anotações, já está aí já aprendendo tudo de termodinâmica. Muito massa, perfeito, tem que fazer isso mesmo. Bem, mas dos gráficos, que é a parte mais importante, que a gente tem que dar mais ênfase e observação, é o que a gente tem que realmente focar. Ou seja, quando eu falo de uma transformação isotérmica, eu vou mexer aonde? Na pressão e no volume. Consequentemente, como a gente viu nos vídeos anteriores, eu tenho uma curva isotérmica. E dessa forma, observando cada uma dessas curvas, ela tem uma pequena diferença. O sentido da transformação. A primeira é de cima para baixo e a segunda de baixo para cima. Poxa, Carlos, isso tem alguma diferença? Com certeza, tem uma diferença muito boa, porque define expansão ou compressão. Bem, vamos aos poucos, vamos com calma. No primeiro caso, eu tenho uma pressão muito alta em A e um volume pequeno. Consequentemente, quando ele vai para B, eu expando o meu volume e reduzo a minha pressão, o que caracteriza um processo expansivo, ou seja, um trabalho positivo. Já no segundo caso, eu vou de A, que tem uma pressão muito pequena e um volume grande, ou seja, bem extenso. Consequentemente, depois de todo esse processo termodinâmico, eu vou para B. E B tem uma pressão elevadíssima e um volume pequeno. Ou seja, o que eu posso imprimir a partir disso? Que existiu ali uma compressão naquele sistema. Ou seja, eu empurrei o meu êmbolo para baixo. Ou seja, aumentando a minha pressão e reduzindo o volume, já que são inversamente proporcionais. E da mesma forma, do mesmo modo como vimos nas partes anteriores, nas aulas anteriores, compressão diz respeito a um trabalho negativo. Um trabalho negativo que é muito importante para toda essa elucidação dos meus cálculos. Bem, se quiser tirar um print, pode tirar, que já vou começar a minha curva adiabática. No meu caso aqui, que é muito importante. Já que ela é um pouquinho diferenciada, observemos, vamos refletir um pouco mais sobre esse tipo de curva. Bem, o que acontece?
Ela é justamente um processo termodinâmico em que eu considero a não existência de troca de calor com o meio externo. Bom, a gente utiliza muito isso quando a gente procura uma temperatura de equilíbrio nas trocas de calor entre dois sistemas, e que vai atingir ali normalmente pelo equilíbrio natural da natureza, né? Dos processos, dos elementos químicos, consequentemente ali vai existir uma temperatura de equilíbrio, uma temperatura final. Bem, mas o que acontece aqui quando a gente observa na termodinâmica? Novamente, outra adaptação da minha equação. Eu tenho ΔU igual a quantidade de calor menos o trabalho. Poxa, se eu falei que não existem trocas de calor com o meio externo, consequentemente o meu Q vai ser igual a zero. Ou seja, se o Q é igual a zero, eu elimino ele da minha equação, encontrando que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Poxa, então se tem um menos na frente do trabalho, poxa, Carlos, a gente vai ter que fazer realmente um jogo de sinais. Com certeza, um jogo de sinais vai ser muito importante agora. Porque, veja bem, quando o trabalho aqui aparecer negativo, entre aspas negativo, significa que é mais, menos. Ou seja, aconteceu uma expansão. Expansão tem um trabalho positivo, porém com o menos na frente fica negativo. Ou seja, o que a gente pode interpretar? Num processo muito comum do cotidiano, que é provavelmente passar esses processos aqui, ó, de limpar nossas axilas, tirar o mau odor, a gente utiliza justamente um desodorante. Poxa, o desodorante, cara, a gente aqui temos um gás armazenado a pressão muito alta dentro desse recipiente. Bem, e quando eu aperto minha válvula de acionar o gás para sair, o que a gente pode interpretar? Bom, ele vai sair com uma determinada energia. Consequentemente, quando ele sai, poxa, aconteceu um processo de expansão, né? O gás ali com a sua energia justamente saiu do meu recipiente justamente para o meio externo. E depois que isso acontece, é muito comum acontecer o quê? Uma diminuição da temperatura do meu sistema interno. Por isso que a gente sente, por aqui, inclusive, esse material ser um bom condutor térmico, uma sensação de frio na nossa mão. Isso acontece porque o nosso gás ele vai esfriar, já que ele exerceu um trabalho de expansão, que no caso vai aparecer aqui uma variação de energia interna negativa. E quando ela é negativa, você já sabe que a temperatura diminui. E é isso que acontece. Apertei na minha válvula, o gás saiu, consequentemente diminui a temperatura do meu sistema. Se você quiser fazer aí, ó, faça em sua casa e observe, aperte bastante, porque você pode sentir na sua mão uma sensação muito fria. E justamente é o que acontece por uma expansão adiabática. Não existe uma troca de calor com o meio externo não, tá? A gente tem que observar isso. Já no caso oposto mesmo, nas nossas representações aqui, eu tenho uma compressão. Ou seja, na compressão, o que acontece? Compressão se lembra, trabalho negativo. Negativo com negativo, no meu sinal, variação de energia interna positiva, ou seja, minha temperatura aumenta. Se lembra, quando eu vou comprimir o meu gás, justamente vai existir uma grande agitação, a energia cinética deles vai crescer bastante e depois a energia deles, a variação da energia interna fica muito maior, ou seja, uma variação maior do que zero. Consequentemente, se a energia interna variou positivamente, a minha temperatura vai crescer, vai elevar. E da mesma forma, é um processo contrário ao que acontece aqui. Se liga na minha representação. Temos aqui moléculas do gás que vão justamente empurrar o meu êmbolo para cima. Esse sendo esse trabalho que aponta verticalmente para cima. Se liga aqui no sinal do vetor. E, consequentemente, o gás vai esfriar na minha expansão, já que a variação da energia interna vai ser negativa. Processo oposto ao que acontece numa compressão. Ou seja, o meu trabalho vai estar empurrando aquele conjunto de gases, aqueles mols, justamente para baixo, reduzindo assim o meu volume e aumentando o número de colisões. Massa, perfeito, muito, muito legal. Mas bem, num ciclo, por exemplo, nas máquinas térmicas, bombas de calor, nos variados recipientes, máquinas que a gente vê no nosso dia a dia, é muito comum acontecerem transformações cíclicas. Ou seja, eu te mostrei vários gráficos isotérmicos, isovolumétricos, isobáricos, e que a gente pode relacioná-los todos eles em uma transformação única, uma transformação cíclica. E como a gente sabe, o ciclo, o estado final é igual ao estado inicial, já que é uma volta mesmo. Bem, portanto, quando temos uma volta, uma variação desse meu estado inicial e estado final, que justamente vão ser iguais ao fim, poxa, eu posso interpretar, está tendo um grande jogo ali de variação de energia interna. Mas se a gente for considerar precisamente o estado final e o inicial, a subtração entre eles vai ter alguma diferença? Poxa, a diferença vai ser zero. A diferença é zero, já que é um ciclo.
Portanto, a variação da energia interna é nula. É nula. No estado final e no estado inicial, nesse comparativo direto. E observe aqui, ó, como a gente mostrou no vídeo anterior, um gráfico de pressão, volume e um tipo de transformação cíclica. E observe que estão no sentido horário. Se lembra, sentido horário, sentido do relógio, sentido da vida. Portanto, o trabalho aqui, ó, é positivo, um trabalho bem legal, bacana. E se lembre, o trabalho do meu ciclo é o somatório do trabalho de expansão mais o trabalho de compressão. Se liga nisso no jogo de sinais também. E que a gente pode sintetizar, ó, através dessa representação física do somatório de todos os trabalhos ali presentes. Bem, e outra coisa importantíssima a salientar é justamente o processo contrário, quando o ciclo é anti-horário, caracterizando assim como uma bomba de calor. Ou seja, ela emite calor, justamente nisso. E o que acontece agora? O ciclo está no sentido anti-horário, trabalho negativo. Se lembra? Sentido contrário do relógio. Pois se é contrário, negativo. Trabalho negativo da mesma forma. E é a partir disso que a gente caracteriza esses processos térmicos. Quando o ciclo é horário, temos um motor térmico. Ciclo anti-horário, uma bomba de calor. E da mesma forma, adaptando outra vez a minha equação da termodinâmica, temos aqui variação da energia interna, sendo quantidade de calor menos trabalho. Puxa, cara, sim, a quantidade de calor, ela existe e trabalho também existe, mas, entretanto, todavia, a variação da energia interna é zero comparando o estado final e inicial. Eu corto aqui, aparecendo somente um zero bem redondinho. E o que acontece? Minha quantidade de calor total vai ser igual ao trabalho do meu ciclo. Consequentemente, a gente termina aqui essa parte de transformações isotérmicas, isovolumétricas, isobáricas e também cíclicas. Se quiser tirar teu print, pode tirar, o quadro é seu à vontade. Depois de tirar seu print, é só o tempo de eu me despedir de vocês. Como sempre, um prazer inenarrável estar explicando esse conteúdo da primeira lei da termodinâmica, as aplicações dela, nas transformações. Bem, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal ou compartilha com um colega que vai fazer uma prova, vai fazer o Enem, quer fazer um concurso militar, que isso aqui é muito cobrado, inclusive uma aplicação no ciclo de Carnot, que veremos nos vídeos posteriores. Mas bem, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Como sempre, poxa, tem uma dúvida? Bota nos comentários, não entendi essa parte? Coloca também nos comentários que eu explico direitinho pra você, com toda a paz, com todo o carinho desse mundo. Bem, espero que possa ter ajudado, vou ficando por aqui, até a próxima, muito obrigado, fiquem com Deus, tchauzinho, valeu, falou!